Quando a gente fala de IST, é importantíssimo a gente ter um olhar próprio para a saúde da mulher. Para isso, hoje, eu tenho a honra de receber aqui uma grande profissional da área, a doutora Yasmin Prazeres, ginecologista obstetra, para a gente poder conversar um pouco de IST no contexto da saúde ginecológica e os impactos que isso traz na população geral. Eu vou te pedir, Yasmin, por gentileza, para se apresentar, me contar um pouco, ou melhor, eu já sei quem você é muito bem, mas assim, contar para o pessoal quem você é, o trabalho que tu desempenha. Perfeito, obrigada pelo convite, Wagner. Eu que Fiquei agradeço. super feliz em participar. Eu sou Yasmin, eu sou ginecologista e obstetra, sou formada, fiz a residência médica no Hospital Universitário da UFSC, estou me especializando em colposcopia, patologias do trato genital inferior e sou apaixonada pela minha área, amo ginecologia, amo abordar esse tema de ISTs, que é um super tabu ainda na saúde feminina e na saúde geral também. Então, estou super feliz de estar aqui para poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Legal, não poderia ser outra pessoa. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Eu também. Yasmin, então a gente vai começar a conversar. Vou te fazer algumas perguntas. E eu acho que o primeiro ponto, até para a gente justificar, se fazer entender de por que é importante a gente abordar IST do ponto de vista da saúde feminina, né? Que existem diferenças biológicas entre homem e mulher, a gente não contesta, né? Isso é evidente. Agora, a minha pergunta existem diferenças, essas diferenças biológicas, elas impactam na incidência de IST, de como a gente trata IST, o porquê que é importante a gente falar isso do ponto de vista da mulher? Com certeza, assim, a anatomia do homem e da mulher é super diferente, a gente já sabe disso, e o trato genital feminino é super complexo, né? A gente não tem ali só a vulva e a vagina, tem a vulva, a vagina, o colo do útero, trompas, ovários, e tudo isso pode complicar com as ISTs, né? Então, a mucosa vaginal, que é um tecido delicado, fino, suscetível a erosões, a fissuras, predispõe a uma maior facilidade na infecção também, né? De contrair infecções sexualmente transmissíveis. O período de vida da mulher, então, no pós-menopausa, a atrofia também, que é causada pelo pós-menopausa, deixa essa mucosa, tanto da vulva, a pele da vulva, quanto da vagina mesmo, mais ressecada, então ainda mais fina, com maior probabilidade de causar essas fissuras e gerar uma porta de entrada, né, para bactérias, micro-organismos. Pensando também na questão da flora vaginal, né, as bactérias, nosso microbioma vaginal. Quando a gente tem um desequilíbrio dessa flora vaginal, isso também aumenta o risco da gente contrair, né, infecções sexualmente transmissíveis. Então, uma simples vaginose bacteriana, uma candidíase vaginal, já altera essas bactérias que ali vivem em harmonia e isso predispõe a contrair uma clamídia, uma gonorreia, até mesmo HIV e o HPV também, que é super prevalente, né? Mulheres têm uma incidência maior de ISTs por conta essas particularidades anatômicas? Mulher tem alguma diferença em relação a homens? Olha, na prevalência acredito que não, mas na questão de sintomatologia eu acredito que sim. Perfeito. Elas possuem mais queixas do que os homens, né? As mulheres complicam com maior facilidade. Então, vão iniciar com um corrimento, muitas vezes, que não vai ser tão exuberante, não vai ter tantas características claras, e isso vai evoluindo aos poucos para complicações muito maiores do que os homens teriam, né? Então, o homem teria só um corrimento ali uretral, provavelmente. Enquanto que na mulher ela vai ter uma doença inflamatória pélvica, no futuro uma infertilidade, uma gravidez ectópica, né? Então, na mulher o buraco é bem mais embaixo, né? Infertilidade, inclusive. Com certeza. Então, veja, isso para mim já mais do que justificado o processo todo, né? De adoecimento da mulher na IST. Quantidade de
impactos que a gente tem de uma IST e que muitas vezes é uma IST silenciosa, né? Exatamente. A mulher muitas vezes acaba descobrindo uma IST lá no futuro, quando tá tentando engravidar, não consegue, inicia a investigação e vê que tem uma tubo-uterina obstruída por uma doença inflamatória pélvica prévia que nunca foi adequadamente tratada, assim. Que interessante, Então... interessante. Sem dúvida, importantíssimo pra gente discutir esse assunto, isso, né? Com certeza. Bom, quando a gente fala de IST, saúde da mulher, o HPV, de longe, continua sendo ainda um grande vilão. Isso é de conhecimento de todos, né? A gente fala muito de HPV. Me explica melhor um pouco sobre o rastreamento do HPV no país, como é que ele é feito e por que ele é uma preocupação tão grande assim? Quais são as repercussões do HPV? O HPV é um vírus, né, sexualmente transmissível e mais de 90% da população feminina em algum momento da vida vai entrar em contato com o vírus do HPV. E a gente tem mais de 200 tipos de HPV, né, aí rodeando entre nós. Alguns tipos de baixo risco para desenvolver o câncer e alguns tipos de alto risco. Isso tu deve saber bem também. Perfeito. E na maioria das vezes o nosso organismo, ele dá conta, a nossa imunidade dá conta e elimina o vírus espontaneamente. Mas alguns tipos de HPV ficam por mais tempo no nosso organismo. E com o passar dos anos, se não houver uma prevenção adequada, um rastreio adequado, né, um tratamento adequado, o HPV vai desencadear um câncer de colo uterino na mulher, um câncer de vagina, um câncer de vulva, em outros casos, um câncer de canal anal, de orofaringe, né? Então, ele traz muitos malefícios na saúde feminina e geral também, né? Como é que é feito a identificação, o rastreio desse vírus? Então, isso é algo que está sendo atualizado na nossa saúde recentemente. Vamos ter informações, então. Então, antigamente a gente fazia o rastreio pelo Papa Nicolau, né, o preventivo. Então, coletava as células ali do colo uterino, avaliava se tinha alguma lesão pelo HPV e aí se tinha uma conduta específica. Agora, a gente tem o teste de genotipagem do HPV, né, que é um teste molecular, onde a gente consegue avaliar se a mulher tem o vírus no organismo. Então, a gente identifica a presença do HPV antes mesmo dele causar alguma lesão na mulher. Então, quando aparece ali a presença do tipo de HPV, a gente já consegue fazer outros exames específicos e encontrar uma lesão muito inicial. Perfeito. Fazendo um tratamento muito precoce, O né? tratamento ainda o HPV, ele é um vírus, né? Que ele tem a via sexual como o meio de transmissão. Mas ele não tem um tratamento via oral, por exemplo, né? A gente faz o tratamento das lesões. Exatamente. A gente não consegue tratar a presença do vírus em si, a infecção do vírus no nosso organismo usando um remédio, né? Uma injeção. A gente acaba tratando a lesão causada por ele. E com isso, o nosso sistema imunológico acaba eliminando o vírus do organismo também, das nossas células, né? O organismo, aos poucos, ele consegue depurando, mas a gente vai eliminando as lesões que, inclusive, podem causar câncer, né? Isso, justamente. O câncer de colo de útero é causado basicamente pelo HPV, correto? O principal, sim, né? O principal é causado pelo HPV. A gente tem outros tipos de câncer de colo, né? Mas o que tá lá na lista de principais cânceres que matam mulheres é o de colo uterino HPV induzido. Né? E aí você vê, né, a importância da gente discutir isso, né? O HPV é um vírus transmitido por via sexual e que tem lesões precursoras do câncer e que podem ser tratadas dentro do consultório quando diagnosticado precocemente esses pacientes. Veja a repercussão, a gente está falando de poder eliminar, no mundo ideológico, né, ideal, na verdade, poder eliminar a possibilidade de um câncer somente tratando uma infecção. E não só isso, né? A gente consegue prevenir a lesão. A gente pode nunca nem mesmo ter a lesão, porque a gente tem uma vacina, né? Contra o vírus. Perfeito. Então, assim, a gente
pode usar a vacina que é fornecida pelo SUS, realizar a vacina, né, fornecida pelo SUS ainda na infância, antes de iniciar a vida sexual. E isso vai te prevenir de ter uma lesão, uma HPV induzida e no futuro um câncer, né? Então, assim, a ideia mesmo é erradicar o câncer de colo de útero dessa causa. Legal. E eu acho que é justamente isso, né? A gente está aqui para trazer informação para que as pessoas saibam, porque o que acontece é que às vezes as pessoas não sabem nem da disponibilidade da vacina, ou de o que perguntar, ou o que questionar, ou por que deve ir ao ginecologista, Sim, né? Exatamente. Importantíssimo. Ou mulheres que, quando tinham a faixa etária da vacina, não tinha disponibilidade da vacina ainda pelo SUS, e acham que não podem mais fazer, né? Mas ainda assim podem, né? A gente tem no setor privado também, tem populações específicas que conseguem realizar a vacina depois dos 14 anos pelo posto de saúde também. Hoje a vacina está disponível pelo SUS, tu sabes me dizer? A faixa etária? Isso. Dos 9 aos 14 anos, para meninos e meninas. E em algumas populações específicas, assim, imunossuprimidos, né, pacientes oncológicas com tratamento com quimioterapia, radioterapia, vítimas de violência sexual também têm direito a receber a vacina até os 45 anos. Nossa, doutora Yasmin, muito importante isso que tu tá nos informando, nos dizendo, porque não é nem no meio médico. Não é muito divulgado isso, né? Importantíssimo, né? E, bom, como coloproctologista, trabalho com paciente oncológico e isso tem que estar em pauta, isso tem que ser visto no paciente, né? Que eventualmente vai ser imunossupresso, né? Sim. Com certeza. Muito bem. Bom, como a gente já falou, muitas ISTs são silenciosas. Nas mulheres isso não é exceção, né? Que exames de rotina que são utilizados, né, para detectar essas infecções que podem evoluir para doenças mais graves, né? Para consequências mais graves, por assim dizer. A maioria das mulheres acabam sendo assintomáticas ou não percebem sintomas, né? Então, quando elas vão na consulta de rotina delas ginecológica, dependendo dos fatores de risco, da faixa etária, a gente consegue fazer a coleta junto com o preventivo mesmo, com o Papa Nicolau, de um painel de ISTs, que a gente chama, né? De uma pesquisa de infecções sexualmente transmissíveis. Que em uma coleta ali da secreção vaginal mesmo, a gente consegue fazer a pesquisa de clamídia, tricomoníase, gonorreia, infecção por micoplasma, que são os patógenos mais comuns das complicações, né, de doença inflamatória pélvica. Perfeito. A gente solicita sorologias, né, que são feitas no sangue, de sífilis, hepatites, HIV, a própria pesquisa do HPV também no rastreamento, né? Então, exames que a gente consegue com facilidade no laboratório, no consultório do ginecologista mesmo, assim. Eu acho que o recado que fica é assim, não abandone o seu médico, né? Nunca. Não precisa estar sentindo uma sintomatologia exuberante para procurar o atendimento médico e fazer o rastreio, né? Detecção precoce, enfim. Exatamente. Importantíssimo. Uma coisa, um discreto corrimento vaginal é comum, né? E não é sinônimo de doença. Que sinais que devem causar alerta no paciente que, talvez esse corrimento tenha alguma coisa mais associada, né? Sim. Um corrimento esbranquiçado, sem odor, né? Sem cheiro muito forte, que não cause coceira, dor na relação. É normal, a mulher vai ter, né? É padrão da nossa saúde vaginal. E esse corrimento dá uma oscilada durante o ciclo menstrual. Ele muda um pouco. E a mulher geralmente sabe o seu padrão. Então, quando esse corrimento, essa secreção muda do padrão, fica com uma cor diferente, mais amarelada, mais esverdeada, bolhoso, ou com grumos, como se fosse um leite talhado, ou começar a ter dor na relação, fissuras, cortes na vagina, ardência, até dor para urinar, um sangramento fora do período menstrual, ou sangramento durante a relação.
sintomas mais sistêmicos, né? Mais graves muitas vezes, como febre, dor abdominal, já são sinais de maior alerta, né? Não dá para ficar esperando muito tempo, tem que procurar atendimento. Assim, ainda que quando acontece de uma maneira mais exuberante, assim, né, com sintomas mais sistêmicos, não resta dúvida que tem que procurar atendimento médico. Mas essa nuance, esse início, né, da infecção ali, que às vezes passa batido. E a importância das pessoas conhecerem o seu próprio corpo, né? Sim. Por isso que a gente tem que falar sobre o assunto, a gente tem que discutir, a gente não pode ter receio de discutir sobre esse assunto. Sim, é exatamente isso. Muito bem. De maneira prática agora, assim, existe, o que eu tenho para lhe perguntar, assim, existe algum hábito, cuidado simples que as mulheres podem ter antes da relação, durante a relação, pós a relação, que poderiam ajudar a prevenir a ISTs e o contrário, né? Existe algum hábito que poderia agravar ou propiciar uma maior taxa de infecção? Olha, eu acho que o nosso melhor amigo na prevenção de ISTs ainda é o preservativo. Usado em todas as relações, do início ao fim, não importa a via da relação, vaginal, anal, oral. Sem dúvida. Em todos os tipos, tem que ser utilizado. O uso de lubrificantes à base de água também ajuda a prevenir. Os que são à base de óleos ou até óleo de coco, que algumas pessoas utilizam, acaba rompendo o preservativo, então facilita ali a infecção. Alguns hábitos, assim, que aumentam o risco, acaba sendo múltiplos parceiros, né? A troca de parcerias, troca de objetos e não fazer a limpeza adequada, né? Ou não usar o preservativo nos objetos também, que são utilizados durante a relação. E cuidados antes, né? A gente tem as vacinas que estão disponíveis, então, de hepatites, a do HPV. Para pacientes que estão muito submetidos ao risco, né, que são populações de maior suscetibilidade, tem a PrEP também, pensando no HIV, né, a profilaxia pré-exposição. No pós, nas pacientes vítimas de violência sexual, por exemplo, a gente fazendo um atendimento imediato ali dessa paciente, a gente consegue evitar também várias infecções usando medicamentos específicos, a PEP também para HIV, a vacina do HPV. Então, são vários meios aí que a gente tem de prevenir isso. Assim. Interessante. Assim, a gente, quando fala sobre IST, a gente pensa de modo geral, assim, né? Naquela infecção que acontece de forma casual, numa pessoa que eventualmente teve um comportamento de risco, ou até mesmo entre um casal, mas esquece de conversar e de pautar sobre as pessoas que sofreram algum tipo de violência sexual, né? E a exposição... Que não foi uma escolha, né? Exato, e a exposição que essas pessoas têm, né? Então, é importante elas saberem que na vigência dessa situação catastrófica, que elas procurem um atendimento médico, porque elas podem, né, evitar... muitas doenças além da situação terrível que acontece, né? Sim, com certeza. Acho que por isso muito importante a gente discutir. Agora, a gente discutiu bastante sobre ginecologia, né? Mas assim, agora falando mais especificamente da gestante, né? Que nós temos de principais programas de prevenção, de rastreio? Como é que funciona hoje isso no Brasil? Olha, o momento do pré-natal, né, da gestação, é uma grande janela de oportunidade que a gente tem para rastrear essas infecções. Porque a gente vai ter essa gestante ali no nosso consultório durante 9 meses, basicamente, né? Então, a gente coleta vários exames durante toda a gestação, desde o início até o final, mais de uma vez. A gente faz a pesquisa das ISTs no início, né? Da clamídia, gonorreia, tricomoníase. Os exames da sífilis também, no começo, no final da gestação, do HIV.
A gente orienta vacinas, né? As que são possíveis de ser realizadas durante a gestação. E essas infecções na gravidez, elas trazem consequências também, Isso que eu ia lhe perguntar, tem impacto da infecção no feto? Tem muito, tanto para o feto quanto para a gestante, né? Uma infecção vaginal, por exemplo, uma clamídia que a paciente tenha, pode desencadear uma ruptura prematura de membranas, né? A bolsa que rompe antes, um parto prematuro, a sífilis, uma infecção congênita, né? Um feto com múltiplas malformações, consequências depois do parto, um herpes genital também que a gente não tinha abordado, que também é uma IST. Perfeito. Também traz complicações graves para o recém-nascido, depois do nascimento. Então, são consequências tanto para a mãe quanto para o feto e para o recém-nascido. Assim, mais do que somente, embora seja muito importante prevenir, mas é acompanhar esses pacientes de perto, né? Sim, Isso, porque tem tratamento, né? A gente consegue tratar, inclusive, durante a gestação. para a maior parte das coisas, a gente tem tratamento hoje do que acomete a gestante, a mulher. Sim. A gente tem medicações que são seguras na gestação e por isso que a gente faz o rastreio dessas infecções na gestação, né? Porque a gente tem como resolver e não ter complicações maiores depois. Perfeito, perfeito. O que me parece aqui é que a gente tem que estar sempre atento, né? Sempre atento, assim. E discutir para que a gente esteja sempre atento e tenha uma ação o mais precoce possível. Sim, e acho que uma fonte segura de informação, assim, né? Ter acesso ao consultório, ter um ginecologista, um obstetra de confiança, porque às vezes pode ter um sintoma que para você não signifique nada, mas tu comenta com o teu médico, opa, é um sinal de alerta, Tem né? que ter o seu médico, né? Sem dúvida. Exato. Sem Quem dúvida. acompanha há bastante tempo vai ver quando o negócio não tá saindo, né, do normal. Ainda que eu acho que, não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que ainda o público feminino é um pouco mais próximo do seu médico do que o masculino. Não sei se é a impressão. Pode ser, assim, as mulheres gostam de ter uma ginecologista para chamar de sua, Que bom. assim, né? Que acompanham durante a vida inteira. Isso é muito importante. E é uma coisa, e é uma, querendo ou não, né? É uma área muito específica. Realmente você precisa de Sim. um ginecologista, E né? de muita intimidade, né? Então tem que Perfeito. ter uma segurança, um local leve, né? Em que a pessoa se sinta confortável, à vontade. Perfeito, concordo plenamente. Yasmin, encerrando já a nossa conversa, eu queria te pedir assim, existe alguma mensagem final que tu gostaria de passar para o nosso público, assim? O que tu deixaria para nós? Olha, eu acho que minha primeira recomendação é manter um acompanhamento de rotina com o seu médico, médica, ginecologista, obstetra. E entender que essas doenças são preveníveis, né? Que a maioria a gente consegue evitar de formas muito simples e não ter complicações tão graves depois, né? Perfeito. Então, acho que é essa mensagem final aí que fica. Muito bom, muito bom. A conversa não foi menos do que eu imaginava que seria. Foi, assim, brilhante. Queria te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu Muito tempo para nos obrigada. trazer mais conhecimento. Com certeza eu aprendi algumas coisas hoje. Que bom. Acho que o ouvinte, o público de casa também se enriqueceu muito dessa conversa. É importantíssimo a gente sempre falar de informação de qualidade, prevenção, porque eu acho que dessa maneira a gente consegue um cuidado mais global no nosso paciente. É isso aí. Muito obrigada. Fiquei Eu super que feliz agradeço. com o convite. Muito legal participar. Obrigado, Yasmin. Obrigado. Muito obrigada. Finalizamos então o nosso segundo episódio da nossa série ST em Foco. Obrigado mais uma vez, Yasmin, e até a próxima.